Bom dia, gente. Hoje o cenário tá diferente, né? Por conta de problema de iluminação, resolvi fazer vídeo em outro canto. Eu queria falar muito assim sobre essas desculpas que os crentes dão. Algumas desculpas muito comuns que os crentes dão, né? E uma delas é de que Deus faz tudo com um propósito. E hoje é uma das desculpas que eu mais esfarrapadas. Eu acho hoje em dia que é uma das desculpas mais esfarrapadas que os crentes dão. Os crentes, eles sempre falam como se soubessem, né, o que Deus quer. Como se soubessem qual é a vontade de Deus, como se soubessem o que se passa na cabeça de Deus, como se soubessem tudo de Deus. Como se Deus mandasse mensagem para eles diretamente por celular, né? Porque eles estão sempre dizendo coisas assim, ai, é porque às vezes a gente faz nossos planos, mas Deus tem outra missão para nós, é porque a gente às vezes espera uma coisa da vida, mas Deus tem outros planos, Deus tem os planos dele. Uma vez eu discuti com uma mulher, ela é católica, talvez eu já tenha dito em algum vídeo ou live, que uma vez ela disse: olha, Atenea, você tem que entender que tudo acontece com um propósito. Aí eu perguntei para ela: e com que propósito uma criança é abusada, hein? Com que propósito uma mulher é assassinada pelo companheiro? Aí ela disse: não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso são pessoas ruins que existem no mundo. Aí é que tá. Ou as coisas ocorrem com um propósito, então somos nós que fazemos as coisas acontecerem, não é? Ou as coisas ocorrem com um propósito, ou nós as fazemos acontecerem. Não, ou uma coisa ou outra. Aí essa ideia de que tudo ocorre com um propósito, ela é bizarra, se você observar bem. Com que propósito, então, uma pessoa sofre um acidente ou um ataque de tubarão e perde as duas pernas? Com que propósito uma criança é abusada? Por que Deus acharia que uma criança precisa ser abusada? Com que propósito, digamos, uma pessoa tem os seus sonhos frustrados? Quando eu penso em todos os sonhos que eu tive frustrados, né? As frustrações que eu já passei, aí eu ouvia muito, principalmente da minha mãe: Ô Ateneia, minha filha, tenha paciência, tudo é com um propósito, Ateneia. Você não sabe por que você está passando por isso agora, mas Deus sabe. Deus faz tudo com um propósito. Mas aí aqui está. Que propósito? Só que se a gente for discutir dentro da nossa lógica, os crentes vão sair com outra desculpa. Eles vão dizer: é porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eu ouvi muito isso. Isso me satisfez por um tempo. Quando principalmente uma vez o pastor me disse: olha, Ateneia, pense, Deus fez Sara ter Isaac com 90 anos. Deus fez com que o povo dele fosse para o Egito. Aí depois o povo dele foi escravo no Egito e Deus os libertou. Tudo é com um propósito. O que é que propósito subentende? Propósito é uma intenção, um objetivo. Então, qual seria o propósito de Deus? O objetivo de Deus, digamos, de frustrar os planos de uma pessoa para que os planos dele fossem satisfeitos. Com que propósito Deus vai frustrar os planos de uma pessoa que quer ser médica para que a pessoa termine sendo auxiliar de limpeza? Aí eu vou tentar consolar uma pessoa dessas dizendo: ai, mas tudo é com um propósito. Tenha dó, né? Eu me lembro uma vez uma desculpa que a mulher que fazia limpeza na casa do meu pai, a empregada do meu pai, ela veio me perguntar: por que você deixou de acreditar em Deus? Aí eu respondi para ela: o que vocês vão ouvir com certeza vocês vão rir. E olha, falando em propósito, eu estou fazendo este vídeo com o propósito de quê? Hein? Eu estou fazendo este vídeo com um propósito, não é?
fazendo este vídeo com o propósito da gente discutir os absurdos que os crentes dizem. Eu estou fazendo este vídeo com um propósito. Eu me lembro que a empregada do meu pai uma vez perguntou: por que você deixou de acreditar em Deus? Aí eu disse para ela: olha, eu já era formada, aí eu estava estudando para concurso, meus pais, e como eu não estava conseguindo emprego, meus pais começaram a me obrigar a fazer outro curso. Aí eu orei muito a Deus para que me ajudasse a conseguir um emprego, para que eu não tivesse que fazer outro curso. Aí vejam o que ela disse: olha, quem sabe Deus não preferiu satisfazer ao pedido dos seus pais para que seus pais fossem felizes. E pense, sua mãe morreu feliz porque você fez o curso que ela queria. Que é isso? Que Deus é esse que frustra a felicidade de uma pessoa, sacrifica a felicidade de uma pessoa para que outra pessoa seja feliz? Qual é o propósito de um Deus desses? Já que a gente está discutindo o que é propósito, né? Porque essa ideia de propósito, ela é altamente bizarra. Assim como a ideia do livramento de Deus, de que Deus nos dá livramentos. Que eu mesma já cansei de ouvir muitas pessoas dizendo: ai, Ateneia, você não acredita em Deus, mas Deus já lhe deu tanto livramento. Eu disse: olha, quando eu mais precisava que Deus me desse livramento, Ele não me deu nenhum. Eu digo isso enfatizando de propósito. Eu enfatizo de propósito. Se Deus existe, quando eu mais precisava que Ele me desse livramento, Ele não deu nenhum, nenhumzinho. Aí o povo diz: não, Ateneia, não diga isso. Deus já lhe deu muito livramento. Quando eu já contei para vocês que eu sofri uma tentativa de assalto, a mãe disse: está vendo, Ateneia? Isso foi um livramento que Deus lhe deu. Por que essa ideia de Deus dar um livramento é bizarra? É porque aí eu posso me perguntar, né? Assim, desculpem aí esses pigarros, essas tosses, mas o tempo que eu passei com o pai no hospital, eu fiquei muito gripada, tive febre, estive doente e nunca me recuperei totalmente das sinusites. O tempo que eu passei com o pai, né? Eu fiquei muito doente e ainda não me recuperei esse tempo todinho. Aí essa ideia do livramento de Deus, veja, porque ela é bizarra. Ela é bizarra porque dá a entender que Deus fica monitorando todos os nossos passos, fica vendo tudo o que a gente faz, fica observando, aí fica manipulando, digamos, ele fica manipulando para que você receba o livramento, fica manipulando as pessoas e as circunstâncias de tempo e espaço. Então essa ideia de livramento dá a entender que no fundo a gente não é livre, já que Deus está sempre observando a gente e está sempre manipulando tudo para que a gente receba um livramento. E por que ele, por exemplo, deu livramento a mim para que o assaltante não levasse minha mochila, mas não dá livramento a uma criança para que uma criança não seja abusada? Não dá livramento a uma mulher para que ela não seja morta pelo companheiro? Aí assim também é essa ideia de que Deus faz tudo com um propósito. Porque também dá a entender que Deus fica manipulando as circunstâncias. Deus fica manipulando as pessoas e as circunstâncias de tempo e espaço. Se Deus faz tudo com um propósito, onde está o nosso livre-arbítrio? Já que ele fica manipulando as pessoas ao nosso redor, fica manipulando as circunstâncias de tempo e espaço e fica manipulando a nós mesmos para que ocorram as coisas de acordo com o propósito que ele tem para nossas vidas. Então, onde está o nosso livre-arbítrio? Eu até já escrevi um texto, né? Afinal, existe ou não o livre-arbítrio? Porque, ao mesmo tempo que os crentes dizem que Deus faz tudo com um propósito, os crentes adoram dizer que Deus não tem culpa de nada que existe no mundo, que tudo é o livre-arbítrio. O que agora é engraçado porque na Bíblia, Deus faz a tudo que é de ruim, né? Ele manda o dilúvio, mas hoje se houver uma enchente, Deus não tem culpa de nada. Na Bíblia ele manda uma chuva de pedras, chuva de fogo sobre Sodoma, mas hoje
Se houver um incêndio florestal, ele não tem nada a ver. É sempre nosso livre-arbítrio. Mas aí é que está. Ou a gente tem livre-arbítrio, ou Deus faz tudo com um propósito. E cansa ver o povo dando desculpas para a inércia desse Deus. Cansa demais. Cansa ouvir o povo dizendo, não, tudo é a gente que não usa direito o nosso livre-arbítrio. Mas aí dizem, Deus faz tudo com um propósito. E essas ideias de que Deus faz tudo com um propósito, essas ideias são tão bizarras quanto a ideia de que tudo é no tempo de Deus. Que eu mesma já discuti num vídeo. Que eu disse, olha, se é verdade que tudo é no tempo de Deus, também é verdade que a gente não tem livre-arbítrio. Porque Deus fica manipulando as vidas da gente, as vidas das pessoas, para que tudo só ocorra no tempo que Ele determinou. Quem tiver cabeça para pensar, pense. Bom dia a todos.